Uma brasileira de Recreio, mas que cresceu em Juiz de Fora, estava na Flórida, gente, durante a passagem do furacão Milton. Furacão que parou o noticiário na última semana. Ele foi considerado o maior em 100 anos e deixou um rastro de destruição em muitas cidades do estado americano. As imagens impressionam. Ao atingir o solo, o furacão Milton chegou na Flórida, nos Estados Unidos, na categoria 3, com rajadas de ventos que chegavam a mais de 200 km por hora. O furacão deixou um rastro de destruição e ao menos 16 mortes. Essas cenas impressionantes circularam o mundo. E uma das pessoas que está lá na Flórida no momento é a Taine. Ela nasceu em Recreio, mas veio morar em Juiz de Fora desde pequena. Como é que foi passar por essa situação, Taine? Conta pra gente. Umas 3h15 da manhã eu acordei já com um barulho muito forte na minha varanda, na minha porta do meu quarto, na minha janela do meu quarto. Um barulho muito forte de vento, de chuva mesmo batendo. Daí eu levantei, vim para minha sala, vi na minha sacada, estava muito vento, as árvores estavam balançando demais. E como eu moro no último andar, em cima do meu apartamento não tem mais, eu comecei a ouvir os barulhos de telha. Então, assim, foi muito, realmente nessa hora foi muito tenso. As paredes tremiam, as portas faziam, assim, bastante barulho. Então, assim, foi durante ali 2 horas bem tenso. A gente ficou assim, eu, pelo menos, por ser meu primeiro furacão aqui nos Estados Unidos, eu fiquei bem tensa. Imagens gravadas por Taine mostram a força dos ventos e o clarão do furacão nos céus da cidade de Orlando. Dias antes do furacão chegar, autoridades já alertavam os moradores. As autoridades pediram para a gente se preparar e daí foi aquela correria, né, para a gente ir para o mercado, para a gente estocar água, alimentos não perecíveis, que é uma orientação deles, porque quando passa o furacão, tem um risco das pessoas ficarem aí sem luz durante alguns dias e as prateleiras do mercado já estavam vazias, todo mundo correndo, fila em mercado. Então, assim, foi bem intenso. De acordo com a brasileira, uma situação que impressionou foi o plano de ação após o desastre natural. A gente aqui foi muito bem preparado, foi muito bem orientado. Tanto que o furacão ia chegar na quarta-feira, no domingo, a gente já tinha o tempo todo mensagem para a gente se preparar. O governador, ele ia dar entrevista o tempo todo. A gente estava sempre informado, mandando a gente se preparar. No nosso celular, a semana inteira, assim, chegava alertas mesmo de furacão, do potencial do furacão. Então, assim, a gente se preparou, a gente foi muito bem orientado o tempo todo, eles nos preparavam, nos orientavam. Eu acho que é uma coisa que não acontece muito no Brasil, que se acontecesse, eu acho que diminuiria muito as vítimas, né, dessas tragédias. Eles também disponibilizaram para a gente estacionamento, para a gente guardar o nosso carro em segurança. Então, assim, a gente foi muito bem preparado. E, além disso, o pós, né? O pós-reconstrução, depois que passou, a gente tem aí, hoje é sábado, a gente tem 3 dias pós o furacão, e hoje a gente já passa na rua, a rua, assim, já está toda limpinha. No dia seguinte do furacão, já estavam, assim, já tinham caçambas na rua, o pessoal trabalhando para limpar, para tirar os galhos. Essa questão da energia, por mais que eles orientaram, falaram que a gente poderia ficar 5 dias sem energia, aqui, por exemplo, onde eu moro, não faltou energia, e teve locais onde faltou. Ontem já estava tudo normalizado, tudo voltado normal. Segundo especialistas, o impacto do furacão é resultado de mudanças climáticas que acontecem em todo o mundo, inclusive no Brasil. É uma experiência que eu não queria viver novamente, porque, assim, dá um medo, a gente não sabe o que vai acontecer. É igual eu falei, durante 2 horas, tudo pode acontecer, né? E visto aquilo também que eles colocaram para a gente, que seria o furacão mais forte dos últimos 100 anos, que graças a Deus não aconteceu, mas poderia ser pela velocidade que ele se intensificou. Tensão, pavor. Eu não queria passar isso novamente, por mais que eu sei que eu moro na Flórida, eu estou numa zona de furacão, isso pode acontecer todo ano, mas eu não queria passar isso novamente, é muito tenso. Pois é, gente, estamos chegando agora, principalmente nessa região, né, ali nos Estados Unidos, nos países mais altos, onde é uma temporada de furacão. E para se ter uma ideia do como estes furacões são fortes, hoje no Brasil, por exemplo, se acontece uma forte tempestade com ventos que cheguem aí a 60, 80 km por hora. Para se ter uma ideia, com 60, 80 km por hora, já não é possível a gente conseguir ficar em pé no meio de uma situação aí de tempestade. Agora vocês imaginem um furacão que chega a 200 km por hora. Realmente é uma situação que preocupa
preocupa. A gente também reforça mais uma vez os cuidados, os problemas climáticos no Brasil, agora chegando o período de chuva. Já começamos a ver em Belo Horizonte, em São Paulo, em outras cidades pelo Brasil, como é que as mudanças climáticas têm trazido consequências. Infelizmente, gente, esse ano não será diferente. Veremos alagamentos, veremos sim muitos alertas da Defesa Civil, principalmente quando tempestades estiverem chegando em nossa região. Então eu quero aproveitar, a gente está falando de um furacão, mas vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Mande um SMS com o seu CEP para o telefone 40199 da Defesa Civil, porque como a Taine mesmo disse na reportagem, lá nos Estados Unidos há todo um alerta de preparação para desastres climáticos, ou seja, um alerta é emitido, a população começa a tomar todos os cuidados, começa a ver o que precisa fazer para sair de áreas de risco. No Brasil, nós também temos um alerta através desse SMS com o seu CEP pelo 40199. Dessa forma, a gente vai conseguir sim evitar mortes, vai conseguir sim passar por esses transtornos de uma maneira menos pior, digamos assim. Infelizmente, tragédias naturais estão aí acontecendo cada dia mais devido a essas mudanças climáticas.